Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psicodramatista, psicodramista, que é um psicoterapeuta com método de psicodrama, que usa o método psicodramático. Ontem eu estava fazendo uma live com uma psicóloga, Maria Ângela, e o tema era Eu cuido dos outros, mas quem cuida de mim? Obviamente, o tema dessa live era sobre a relação do profissional da área psicólogo, psiquiatra, e sua relação com o seu próprio autocuidado. E durante a conversa, como sempre acontece, seja pela participação das pessoas, seja pela intervenção da mediadora, que era a Maria Ângela, algumas coisas foram acontecendo e se desenrolando como reflexão em minha cabeça. Nosso papel, tanto do psiquiatra, quanto do psicoterapeuta, quanto do psicólogo, é um papel que exige continência. Exige que nós recebamos a demanda do outro sem devolver da mesma forma que a maioria das pessoas não profissionais devolveriam. Ou seja, existe um filtro que nós precisamos ter para que as demandas que vêm, por mais aparentemente absurdas que elas sejam, por mais intensamente dolorosas que elas sejam, por mais desorganizadas que elas sejam, para o profissional da área psi, é fundamental que haja o acolhimento sem uma devolução crítica, sem que aquela mensagem, aquela comunicação, aquela expressão vinda do paciente, vinda do cliente, seja devolvida com a mesma forma com que as outras pessoas usam. Se é maluquice, se é doidice, se você nunca não pensa em sua família, você é maluco, não entendo o que você diz, que absurdo. Todas essas frases de devolução são as frases costumeiras. Então, no papel de psicoterapeuta, no papel de psicólogo, no papel de psiquiatra, a primeira condição para que nós exerçamos esse papel é que aquilo que vier de fora não pode bater e voltar impulsivamente. Ele precisa ser decodificado, ele precisa ser trabalhado para ser devolvido de uma forma inteligível, mas fundamentalmente continente, ou seja, não pode ser rejeitado. A informação do paciente, a mensagem do paciente, aquilo que vem do paciente, seja como expressão de uma história pesada, seja como expressão de um sintoma que pode ser estranho, cabe a nós não devolvermos do mesmo jeito. O que exige que nós tenhamos sempre essa almofada de amortecimento. As coisas vêm do paciente e precisam ser amortecidas em nós e devolvidas. Essa almofada de amortecimento é o método. São os métodos que a gente usa. É a psiquiatria com seu método, são as múltiplas formas de psicoterapia com seus métodos, é a psicologia com seu método. O que distingue o profissional da área psi de qualquer outro ser humano não é o fato dele não ter problemas, não é o fato dele não poder fazer burradas na vida, não é o fato dele se meter em confusão. Não é isso. O que distingue o profissional da área psi, seja psiquiatra, psicólogo, que exerça psicoterapia ou não, é o fato de que ele tem um método de trabalho que permite que a resposta dele não seja impulsiva, ou seja, não seja a resposta de bate-pronto, não seja a resposta costumeira que as pessoas dão no entorno do paciente. Isso faz com que nós tenhamos que olhar o paciente, receber a expressão que o paciente nos emite sob forma de sintoma, sob forma de história, sob forma de uma narrativa, e procurar dentro dessa história, ao devolver para o paciente,
sob forma da nossa intervenção, mediada pelo método que nós achamos excluído para trabalhar, que isso possa ser construtivo para ele. Jamais punitivo, jamais crítico, jamais censurável. Ou seja, nós temos o tempo todo no papel de psicoterapeuta que fazer isso, no papel de psicólogo, no papel de psiquiatra. Só que isso é dentro do papel de psicoterapeuta, isso é dentro do papel de psiquiatra, isso é dentro do papel do psicólogo. Em psicodrama nós dizemos que, nós costumamos dizer que o papel ele precisa ser flexível, ou seja, nós não podemos estender o papel além da relação que é estabelecida entre o papel principal e o papel complementar. Por exemplo, eu sou psiquiatra. Eu só posso ser psiquiatra de quem haja me elegido como seu psiquiatra. Eu não posso ser psiquiatra para o mundo. Eu sou psiquiatra para o meu paciente. Porque é ele que me constitui como psiquiatra. É a presença do paciente que cria o psiquiatra. E vice-versa. O psiquiatra, ele só é psiquiatra na presença do paciente. Ele tem o conhecimento psiquiátrico, mas o exercício da psiquiatria é feito quando ele se encontra com o seu paciente. O psicoterapeuta, similar. O conhecimento psicoterápico do método que a pessoa tenha escolhido acompanha a pessoa, claro. Mas o papel de psicoterapeuta, ele se exerce na relação com o seu paciente. É nessa relação, nesse vínculo terapêutico, que se estabelece o papel. De um lado, psicoterapeuta, do outro lado, paciente. De um lado, psiquiatra, do outro lado, paciente. De um lado, psicólogo, do outro lado, paciente. Qual é a dificuldade? É a nossa grande tendência como ser humano, e não esqueça que os profissionais da área psi são seres humanos, não são seres extra-humanos, não são seres especiais, são seres com um conhecimento específico. Mas nós não somos seres especiais. Mas a tendência de se esquecer, tanto do próprio profissional, quanto muitas vezes da própria plateia, da própria clientela, de que esse papel termina sendo estendido para o resto, para relações interpessoais, para relações todas em torno da gente. Eu levar meu papel de psiquiatra, eu levar meu papel de psicoterapeuta para uma relação fraterna, para uma relação de amizade, para uma relação familiar, me coloca no papel de terapeuta sem ter um cliente que me convocou, sem ter um paciente que haja me convocado, sem ter se estabelecido um vínculo terapêutico. Então, do ponto de vista do psicodrama, nós teríamos, é uma palavra estranha para quem não conhece psicodrama, mas aqueles psicodramatistas que estejam me ouvindo vão entender, e eu vou tentar explicar. Se desenvolve uma relação que não é télica. Tele em psicodrama significa quando um vínculo se estabelece entre dois papéis, e essas duas pessoas que estão nesses dois papéis que se complementam, eles se reconhecem com o mesmo sinal. Então, falar de uma forma bem estereotipada, duas pessoas que se amam é uma relação télica, duas pessoas que se odeiam é uma relação télica. Os dois se reconhecem no mesmo sinal. Se eu te reconheço como meu amigo e você me reconhece como meu amigo, isso é uma relação télica. Se eu te reconheço como meu paciente e você me reconhece como seu psiquiatra, isso é uma relação télica. Quando é que a relação é não télica? Quando a relação, os dois não se amam, um ama, o outro não, um odeia e o outro não. Um é psicoterapeuta e o outro não é o paciente. Um é o psiquiatra e o outro não é o paciente. Um é o psicólogo e o outro não é o paciente. Essa relação é incongruente, não fecha. Porque para que haja o exercício terapêutico é preciso que os dois se reconheçam. O paciente reconheça o profissional no papel de psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra e vice-versa. Mas quando se leva isso para a vida pessoal, quando esse papel é levado para a vida pessoal, para relações interpessoais,
sem que haja essa congruência, o que acontece é as pessoas serem profissionais contínuos, não profissional apenas na relação profissional-paciente. Isso termina cristalizando um papel de ajuda. E qual é o resultado prático disso? E doloroso? É que por eu levar meu papel de continência, de sustentador, de contínua amortecedor da mensagem para ser devolvida de uma forma diferente. Quando eu levo isso, que pertence ao meu papel profissional, para a minha relação interpessoal não profissional, me torna uma pessoa estranha. Porque eu deixo de ser espontâneo na relação para colocar o outro num papel que ele não pediu para estar. Essa incongruência é que em psicodrama chamaríamos de uma relação não télica. Porque o outro não pediu para estar no papel de paciente. O parceiro ou a parceira não pediu para estar. O filho não pediu para estar. O filho de um profissional da área psi é filho, não é paciente dele. Portanto, reagir não é o conhecimento. Ter o conhecimento é uma coisa, mas aquilo que eu comecei falando, essa contínua sensação de que eu não tenho um problema e o outro é que tem, que parece que é assim que as pessoas pensam que o profissional da área psi seja, eu não tenho problema e a pessoa que recorre tem. A única diferença entre nós e os pacientes é que o paciente naquela circunstância está desorganizado, por isso ele recorre à ajuda. E o profissional, ele está no papel terapêutico porque ele está naquela circunstância, naquele momento, mais organizado do que o paciente. Mas se eu levo isso para o papel profissional, para relações interfamiliares, intrapessoais, interpessoais, o resultado é uma incongruência, em que um estará dentro de um papel profissional e o outro não estará. Um estará reclamando, falando, se expressando de uma forma espontânea, e o outro estará falando, se expressando de uma forma profissional. Esse daqui que está com a demanda, que está reclamando, falando, se expressando, não pediu para estar no papel de paciente. Mas esse daqui, a quem não foi solicitado estar no papel de profissional, se coloca nesse papel. Qual é o resultado? Dentro de si a divisão, o sofrimento e a dor. Porque eu não posso nunca baixar minha guarda. Porque eu não posso dizer aos outros que eu não sei, outros que eu digo o entorno, não sei, estou sofrendo, não consigo entender, tenho problemas com minhas relações, estou confuso, estou indeciso, fiz uma burrada na vida. Um profissional provavelmente jamais diria isso para um paciente, eu fiz uma burrada. Mas na vida pessoal nós precisamos ter alguém que nós possamos dizer, poxa, fiz uma burrada tremenda agora, o que eu faço? Então, um lembrete de hoje, decorrente da live de ontem no Instagram, nós somos profissionais na relação com o paciente. Ao sair dessa relação com o paciente, nós detemos o conhecimento, mas voltamos a ser pessoas que se estabelecem na relação com os outros, deve ser, com a mesma espontaneidade de qualquer relação. Chorar quando há que chorar, sofrer quando há que sofrer, sorrir quando há que sorrir, irritar-se quando há que se irritar, amar quando há de se amar, ou seja, ser um ser humano, não um profissional no exercício de um papel profissional. Então, um resumo de hoje, o papel profissional não pode se cristalizar nas relações interpessoais, ok? Eu sou psiquiatra do meu paciente, eu não sou psiquiatra das minhas relações interpessoais. Tchau.